Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje a nossa aula de história. Nós estamos no capítulo 3. Nós vamos estudar hoje da página 217 até 230. Nós vamos falar sobre o município. Então, vocês vão abrir na página 217, né? Vão colocar a data e nós vamos dar início à nossa aula. Hoje tem muito texto, muita leitura, então eu vou ler assim as partes mais principais e vocês vão prestando atenção. Então aqui nós vamos falar sobre o município. Você sabe o que é município? Qual o nome do município onde você mora? Você já ouviu falar em zona rural e em zona urbana? Você sabe como que as pessoas trabalham no campo e na cidade? Então, esse aqui é um assunto assim fácil, né? Que você já tem conhecimento, que todos os anos a gente vem falando sobre isso com os alunos e vocês já aprenderam no módulo 1 também. O ano passado, no segundo ano, no final do ano, vocês aprenderam, vocês tiveram aula sobre zona rural, zona urbana, e hoje vocês vão aprender um pouquinho mais. Então, aqui está falando assim, qual é o nome do município onde você mora? Vocês sabem o município onde nós moramos? Então, nós vamos falar um pouco sobre o município nosso. Nós moramos no município de Bálsamo, né? E quem mora em Bálsamo são chamados de balsamense. E Bálsamo tem nosso prefeito atual, que é Carlos Eduardo Carmona Lourenço, e a nossa vice-prefeita, que é a Mônica Garcia. Então, isso daí todo mundo já sabe, né? E Bálsamo foi fundado 17 de novembro de 1920. Então, portanto, Bálsamo já tem 100 anos. Nossa cidade já completou 100 anos. Todo ano, 17 de novembro, é aniversário da nossa cidade, é feriado. E esse ano, Bálsamo vai completar 101 anos. Então, durante esse tempo, nossa cidade se transformou muito, já teve muitas mudanças, né? Então, é muito interessante quem tiver interesse em pesquisar sobre a história de Bálsamo, que é uma história muito bonita, uma história longa. Então, hoje nós não vamos falar mais sobre isso, então o importante é vocês se lembrarem, né, que todo mundo sabe que o nosso prefeito é o Carlos Eduardo Carmona Lourenço, a nossa vice é a Mônica Garcia, e Bálsamo faz aniversário 17 de novembro. Ele foi fundado no ano 1920 e também quem mora em Bálsamo são chamados de balsamense. Então hoje nós vamos falar sobre isso, um pouquinho só, e quem tiver mais interesse, né, em novembro, quando for o aniversário de Bálsamo, nós vamos falar mais sobre a cidade. Então, por enquanto, é só isso para dar uma recordada. Aí aqui, ó, zona rural e zona urbana. Vocês sabem que zona urbana é a cidade, né? E zona rural são chacras, sítios, fazendas. Então isso daí também vocês já sabem. Então vamos lá. No Brasil chamamos de município o espaço territorial paulista administrado por um prefeito e vereadores. Os municípios são formados por uma área urbana, chamada zona urbana, e uma área rural chamada zona rural. Então, o que é zona urbana? Cidade. Zona rural, sítio, fazenda, chácaras, etc. A zona urbana também é chamada de cidade. Se caracteriza por se concentrar a maior parte da população e das construções e por possuir uma paisagem com menos elementos da natureza, como árvores, matas, rios, etc. Além disso, é nas cidades que ocorrem em maior grau as interações sociais e culturais e, consequentemente, os impactos ambientais e sociais. A zona rural também é chamada de campo, então a gente pode chamar de zona rural ou campo.
se caracteriza por ter um número menor de habitantes que as cidades, pelas suas construções serem mais distantes uma das outras e por possuírem maior presença de elementos da natureza em suas paisagens. Observe as características de cada zona e suas diferenças nas fotos a seguir. Então aqui tem umas fotos, né? Aqui demonstra, tem duas paisagens, né? A primeira é uma foto retrata parte da zona rural. Vocês vão observar a diferença da zona rural, né? E da zona urbana. E na zona rural tem mais natureza, coisas da natureza, tem algumas construções, tem casas, mas são poucas. E na zona urbana, que é uma cidade, é formada com muitas casas, prédios, comércios. Então, é bem diferente a zona urbana e da zona rural. Tem diferença e muito. Então, passando para a próxima página, o trabalho na zona rural. Você sabe onde são produzidos os elementos naturais que consumimos em nosso dia a dia? A maior parte dos nossos alimentos naturais, como o arroz, o feijão, os legumes, as verduras, as frutas, o leite, a carne, é produzido no campo pelos produtores rurais. Então, tudo isso, né, a maioria da nossa alimentação são produzidos no campo, na zona rural. Atividades agrícolas. Chamamos de atividades agrícolas ou agricultura todas aquelas que envolvem o cultivo da terra para a obtenção de alimentos. Os trabalhadores que cuidam das atividades agrícolas são chamados de agricultores e agricultoras. Então, quem cuida das atividades agrícolas são chamados agricultores e agricultoras, então masculino e feminino. Então aqui a gente observa que tem o trator, né? É uma paisagem, o agricultor preparando o solo para plantio com o uso de um trator na zona rural, no estado de Mato Grosso do Sul. Então aqui eles estão preparando a terra para a produção de alimentos, né, na zona rural. Passando para a próxima, 219, também continua a agricultura agricultora cuidando de plantação e hortaliças na zona rural do município de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. Então tem vários que a gente observa que tem uma agricultora cuidando, né, de hortaliças, no lugar onde se planta verduras, legumes, uma horta. Agricultor colhendo amendoim em lavoura na zona rural do município de Santo Antônio de Jesus, estado da Bahia. Então aqui tem várias paisagens, né, mostrando. E aqui embaixo chamamos de atividades pecuárias todas aquelas que envolvem a criação de animais, como bois, porcos, aves, cavalos, ovelhas, coelhos, etc. Para a obtenção de alimentos como carne, leite e ovos, ou para o seu uso como meio de transporte. Os trabalhadores que cuidam das atividades pecuárias são chamados de pecuaristas. Então, observa as fotos a seguir. Então, aqui nós vemos aqui criadores de gado na zona rural. Depois aqui tem outra paisagem, que é mulher separando ovos produzidos na zona rural, no município de Galha. Então, aqui vocês vão observando, né, as paisagens. Passando para a próxima, que é 220, aqui vai falar sobre atividades extrativistas. O que é atividade extrativista? São chamados de atividades extrativistas ou extrativismo todas aquelas que envolvem retirar da natureza produtos que podem servir de alimentos ou que servem como matéria-prima para a fabricação de outros produtos, como objetos, remédios, etc. São exemplos de atividades extrativistas: a pesca, a caça, a coleta de frutos e sementes, extração do látex, de minérios, etc.
Observe as fotos. Então aqui a gente observa, ó, os pescadores pescando no município de Itaituba, no estado do Pará. Então aqui você observa os pescadores, aqui a gente observa que tem uma pessoa colhendo leite da seringueira. Aqui a gente vê aqui coletor de castanha do Pará. Tem várias imagens mostrando o que é extrativismo, é quando é colhido de plantas, da pesca, da caça, coleta de frutos, sementes. Então, passando para a próxima, 221, o trabalho na zona urbana. Aqui vai falar sobre o trabalho na cidade. Em geral, nas zonas urbanas se concentra a maior parte das atividades econômicas ligadas à prestação de serviços, ao comércio e à indústria. Os trabalhadores urbanos exercem funções muito variadas. Elas podem ser operários de fábricas, banqueiros, cozinheiros, comerciantes, secretários, médicos, programadores de computador, faxineiros, atendentes de telemarketing, professores, etc. Então, a zona urbana são diferentes os trabalhos, né? Existem muitos comércios, muitas indústrias, escolas, então, os professores, os inspetores são completamente diferentes dos trabalhos da zona rural. Prestação de serviço. Chamamos de prestação de serviço todas as atividades cujo trabalhador vende sua mão de obra, ou seja, vende seu trabalho para uma empresa, para o Estado ou para outra pessoa em troca de pagamento em dinheiro. Alguns desses profissionais podem atuar tanto na zona urbana quanto na zona rural, como é o caso de professores, médicos, pedreiros, etc. Então aqui a gente observa que tem uma pessoa fazendo pizza, né? Ele pode morar na zona rural, na zona urbana. Ele também tem condição de fazer um trabalho e vender, né? Trocar por dinheiro, pagamento em dinheiro. Ele poderá morar no sítio ou na cidade. Tem muitas profissões que a pessoa pode morar no sítio ou na cidade também, para vender no comércio. Atividade comercial. Chamamos de atividade comercial o trabalho de compra e venda de mercadorias em troca de dinheiro. O trabalhador que vive desse tipo de atividade é chamado de comerciante. Então, todos que trabalham no comércio, que tem loja, que tem supermercado, então ele é chamado de comerciante. Então aqui a gente vê aqui um comerciante em loja de tecidos na zona urbana do município de Botelhos, no estado de Minas Gerais. Então a gente observa aqui que é uma loja e tem um senhor vendendo, né, tecidos. Atividade industrial. Fazem parte da atividade industrial os trabalhadores que vendem sua força de trabalho para as indústrias e fábricas em troca de um salário. O trabalhador que vive desse tipo de atividade é chamado de operário. Então aqui tem um exemplo de operário, indústria de molas, autopeças na zona urbana. Então aqui quem trabalha fabricando alguma coisa, ele é chamado de operário, ele trabalha em indústrias. Então vocês vão vendo as paisagens, os desenhos, e para vocês compreenderem. Depois nessa outra página, que é a página 223, a vida do senhor Geraldo no campo. Então, isso aqui vocês vão fazer um X, que aqui vai contar sobre a vida do senhor Geraldo. Então, quem quiser ler em casa a história, que se eu for ler aqui vai ficar muito longa a aula, cansativa e não tem necessidade. A vida do senhor, aqui vai contar a vida do senhor Geraldo no campo e na outra página a vida do senhor Antônio na cidade. Então é completamente diferente uma história da outra. Então é interessante que vocês leiam em casa. E depois, passando para a próxima página, que é a página 225, de atividades para sala. Observe as fotografias a seguir e classifique-as de acordo com a legenda. Então, o que for zona rural, vocês vão pintar quadradinho de verde, e o que for zona urbana, pintar
de vermelho. Então é muito fácil, vocês vão relacionado às paisagens, às fotografias, vocês vão pintar, se for zona rural, verde, se for zona urbana, vermelha. Por exemplo, a primeira, o que a gente vê aqui? É uma zona rural, então vocês vão pintar de verde, assim por diante. É só observar e seguindo a legenda e pintando os quadradinhos. Passando para a próxima, que é a página 226. Continuação da atividade, observe atentamente a ilustração a seguir, então faça o que se pede. Então aqui a gente observa, vão observar essa imagem, que a gente observa a preparação do solo com trator, a gente observa a alimentação de cavalos, de animais, né, de cavalo, a gente observa aqui ordenha de vaca leiteira, que mais? Colheita de frutas no pomar, cortando madeira, extraindo. Aqui a gente percebe uma pescaria. Então vocês vão observar essa paisagem relacionada a ela, vocês vão responder. A ilustração representa que tipo de espaço? É zona rural ou zona urbana? Vocês vão fazer um X. A B, identifique as atividades representadas na imagem. O que é? Aí vocês vão olhar que aqui tem umas letras A, B, C, D, E, vai até A, B, C, D, vai até a E, F. Então vocês vão observar as letras e vão ver. A pescaria, que letra que é? A D, a A ou a C? A F. Então vocês vão olhar aqui no desenho que tem as letrinhas e depois vocês vão fazer um X lendo as frases. Pescaria, que lugar que está? Na letra D. Então vocês vão colocar a letra D no quadradinho. Ordenha de vaca leiteira, vocês vão olhar, está na letra A, então vocês vão colocar a letra A, assim por diante. A próxima atividade, 227, circule as ilustrações de acordo com as cores indicadas na legenda. Então aqui tem umas legendas, cada uma de uma cor, prestação de serviços, atividade agrícola, atividade comercial, atividade extrativista, atividade industrial, atividade pecuária. Então relacionado às cores, vocês também vão fazer vão pintar. Então, por exemplo, a primeira, o que a gente observa aqui? A gente observa uma médica consultando. O que vocês vão pintar? De laranja, porque aqui na legenda está escrito atividade comercial, é laranja. Não, desculpa, prestação de serviço. Prestação de serviço, vão pintar de laranja, eu li errado. A outra, ao lado, a gente observa aqui, extrativista extraindo leite da seringueira. Então, que cor que vocês vão pintar? Pintar de azul. Então, vocês vão atividade extrativista. Assim por diante, vocês farão as outras, relacionado às cores, obedecendo às cores da legenda. Passando para a próxima. A próxima, algumas profissões são mais comuns no campo e outras são mais comuns na cidade. Leia as atividades abaixo e ligue cada uma delas ao campo ou na cidade. Então, vocês vão prestar atenção, vocês vão ligar. Ligar, por exemplo, operário de fábrica, é no campo ou na cidade? Então, vocês vão ligar, aqui tem o campo, né? Tem a zona rural e a zona urbana. Então, o que for da zona rural, vocês ligam na rural. O que for da zona urbana, vocês ligam na zona urbana. Passando para a próxima, 229, atividades para casa. Enumere a sequência de ilustrações de acordo com as fases do cultivo do milho. Então, o milho, qual que é a primeira fase? Quando está preparando a terra. Então, vocês vão numerar de acordo 1, 2, 3... até a 4. Pesquisa em revistas, jornais ou em site da internet fotografias que retratem trabalhadores da zona urbana, recorte e cole-as no espaço correspondente. Então, prestação de serviço, vocês vão achar e vão colar aqui, nesse quadradinho. Depois na outra folha, o comerciante, vocês vão achar alguém trabalhando no comércio, vão colar aqui, e operário vocês vão achar e vão colar aqui.
Então, por hoje a aula terminou, espero que vocês tenham compreendido, né? Até a próxima aula. Se qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo. Um grande abraço a todos.